Olá pessoal, mais um problema da série 1000 questões de matemática, tá? De escolas militares, dessa vez da SpaceX. Um trapézio isósceles, cujas bases medem 2 centímetros e 4 centímetros e cuja altura é 1 centímetro, sofre uma rotação de 180 graus em torno do eixo que passa pelos pontos médios das bases. Qual o volume em centímetro cúbico do sólido gerado por essa rotação? Então, calma aí. O que é um trapézio isósceles? Um trapézio é aquele que tem duas bases paralelas e as outras duas não paralelas. E isósceles quer dizer que as duas não paralelas são iguais. É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é um trapézio isósceles. Essas são paralelas e essas são não paralelas. Mas essas não paralelas são iguais, tá bom? Então, ele diz que essa base daqui mede 2 centímetros e essa base aqui mede 4 centímetros. Tá? A altura entre elas é 1 centímetro. Tá? Ele diz que essa figura aqui sofre uma rotação em torno do eixo que passa pelos pontos médios das bases. Então, o eixo está aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um eixo aqui, digamos que eu tenho uma varetinha aqui e um papelão assim virado aqui, colado na varetinha. Eu pego a varetinha e giro. Quando eu giro essa varetinha, ela vai gerar aqui um sólido. Tá? Isso aqui vai girar, ó, e vai gerar um sólido que a gente conhece como tronco de cone. Tá? Tronco de cone. Na verdade, o que é? Eu tenho um cone grande aqui, ó. Eu tenho um cone grande aqui. E eu pego e passo um plano aqui paralelo a essa base. Aí vai fazer o quê? Vai formar aqui, né, um outro cone aqui, mas se eu tirar esse outro cone, eu tenho aqui um tronco de cone. Tá? É um pedaço do cone que ficou. Tá bom? Então, ó, vamos pegar os dados daqui e transferir para cá. Tá? Então, o raio dessa base maior, já que a base toda mede 4, o raio aqui é 2 centímetros. O raio dessa base aqui, tá? O raio da base aqui, já que a base toda mede 2, o raio mede 1 centímetro. E a distância entre as bases, 1 centímetro. Tá bom? Bom, para calcular o volume do tronco de cone, eu vou passar uma informação aqui para você. Primeiro, volume do cone. O volume do cone é o quê? Área da base vezes a altura, dividido por 3. Não só do cone, mas da pirâmide também. Tá? O volume do cone ou da pirâmide é assim, é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Tá? O volume do tronco de cone, ela vai ser o quê? Tá? O volume do tronco, tanto do cone quanto da pirâmide, ela vai ser o quê? A altura sobre 3 vezes, não a área da base, mas uma coisa que é o seguinte, a área da base superior mais a área da base inferior mais a média geométrica das bases. Média geométrica é o quê? É a raiz quadrada de a base superior vezes a base inferior. Tá? É isso aqui, ó. Tá? É assim que é o volume do tronco de cone. Né? A área da base superior mais a área da base inferior mais a média geométrica das duas bases, tá? Que é raiz quadrada de uma base vezes a outra, vezes a altura dividido por 3. Tá? Quando a gente fala de cone, tá? Essa área da base vai ser πr ao quadrado, certo? E o π que está aqui a gente pode jogar para fora. Então, o volume do tronco de cone vai ser o quê? Π vezes a altura do tronco de cone dividido por 3, vezes o quê? O raio da base maior ao quadrado, mais o raio da base menor ao quadrado, mais o raio da base maior vezes a base menor. Tá? Então, a gente sabe a altura, sabe o raio da base maior, o raio da base menor. Então, o volume desse tronco de cone vai ser o quê? Π vezes 1 sobre 3, vezes o raio da maior é 2. Então, 2 ao quadrado, mais o raio da base menor, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, né? 2 vezes 1. Aí isso aqui vai dar o quê?
vai dar 4 mais 1, 5, mais 2, 7. 7 π sobre 3, o quê? Centímetro cúbico, tá? Mas, e se você não souber dessa fórmula? Se você não lembrar dessa fórmula, tem outra forma de resolver? Tem. Agora eu vou resolver da outra forma, tá? Se você se contenta com essa fórmula aqui, para você está suficiente. Mas se você quer ver uma outra alternativa, continua aí, tá? Então é o seguinte, ó. Então tá aqui o meu cone, tá? Que eu tenho aqui uma outra base, né, intermediária, tá? Uma outra base intermediária. Então aqui eu tenho esse raio aqui é 2 centímetros, esse raio aqui é 1 centímetro e essa altura aqui é 1 centímetro, tá? Como é que eu vou calcular o volume desse tronco sem usar fórmula? Eu vou fazer o quê? O volume do cone maior menos o volume do cone menor. E o volume do cone é o quê? A área da base vezes a altura. Só que o problema é que eu não tenho a altura do cone maior e nem a altura do cone menor. Eu tenho só a diferença das alturas. Como é que eu posso resolver isso? Então, olha só. Vou chamar a altura do cone menor de A. Tá? E a altura do cone maior de A mais 1. A mais 1. Certo? E eu vejo que existe uma relação entre, né, existe uma proporção entre a altura e o raio da base, que se mantém aqui. Por quê? Porque aqui aparece um triângulo que é semelhante a esse do grande, ó. Tá? No cone grande aparece esse triângulo, no cone pequeno aparece esse triângulo. Então eu posso resolver, descobrir esse valor A aqui por uma proporção, regra de 3, né? Ou uma razão entre a altura e o raio. Por exemplo, ó, A sobre 1, tá? A sobre essa medida 1 vai ser igual a A mais 1 sobre essa medida 2. Ó. Aí quando eu resolvo isso aqui vai ficar o quê? 2A é igual a A mais 1. Aí passa esse A para cá, vai ficar 2A menos A, né? 2A menos A igual a 1. Então, vai ficar aqui 2A menos A é A igual a 1. A igual a 1. Então, se A é 1, a altura desse aqui é 1, a altura desse aqui é 2. Aí eu consigo calcular isso aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é 1 e esse aqui vai ser 2. Ó. Então, a altura aqui, né? Então, o volume do cone maior. Do cone maior vai ser o quê? A área da base, que é π 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 2 sobre 3. E o volume do cone menor? A área da base, que é π 1 ao quadrado, vezes a altura dele, que é 1 sobre 3. E ficou o quê? Então, o volume do tronco vai ser igual ao quê? 4 vezes 2, 8. 8π sobre 3 menos 1π sobre 3. 8π sobre 3 menos 1π sobre 3, 7π sobre 3 centímetro cúbico. Ok, pessoal? Tá? Eu acho muito interessante a gente saber isso daqui e saber também ali. Tá? Não só porque esqueci a fórmula. Não, não é isso. É porque você vai pegando prática para enxergar essas semelhanças aqui e conseguir resolver as coisas de uma forma diferente, tá bom? Então, se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho se você já é inscrito e compartilhe com quem você já conhece, tá bom? Segue o vídeo aqui a playlist aqui de cones e vamos que vamos.